Fala, peregrino, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, por aqui. Espero que você também esteja muito bem, com a graça e com a paz de Jesus. Bom, seja muito bem-vindo ao Café Devocional. É um quadro que nós temos aqui neste canal, que nós destinamos a tomar um café, né? E para falar um pouco do Senhor. Então, toma o seu café aí, mas vamos conversar um pouco sobre a bem-aventurança ser limpo de coração. Mas antes, vamos orar ao Senhor e pedir a iluminação do Espírito Santo, porque nós precisamos dela, né? Para aprendermos mais e mais. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, por este momento em que nós podemos falar do Senhor, momento em que podemos usar a tecnologia para transmitir as verdades bíblicas, as verdades do Senhor. Que o Senhor, por meio de sua graça, possa nos iluminar a mente e o coração, pois haveremos de meditar um pouco agora sobre a bem-aventurança de ser limpo de coração. Que possamos compreender as verdades que Jesus diz e que possamos usar isso como espelho para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, peregrino. Vamos fazer isso então. Mateus capítulo 5, pegue sua Bíblia aí. Vamos abrir Mateus capítulo 5. Também vou deixar escrito aqui o versículo como de costume, ok? Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que maravilha, né, gente? Lembrando que o Sermão do Monte, nós estamos aqui falando do Sermão do Monte, e lembrando que o Sermão do Monte Jesus é um sermão que Jesus pregou, um sermão muito conhecido por muitas pessoas, em que Jesus prega com muita autoridade. Existem dois livros que eu tenho muita afinidade, né, que eu gosto muito deles, que um é do Paulo Júnior e o outro é do Martyn Lloyd-Jones. Paulo Júnior, ele fala, o nome do livro dele é O Perfil do Verdadeiro Cristão, e o livro do Martyn Lloyd-Jones é Estudos no Sermão do Monte. Eu, particularmente, estou lendo atualmente o do Martyn Lloyd-Jones, que é muito rico e é muito grande, mas eu aconselho muito que você leia, se você quiser. Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo na descrição, de onde eu leio no Kindle, né? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, se caso você queira adquirir esse livro, que é um excelente livro, caso você queira ler no Kindle também, ok? Então, lembrando que o Sermão do Monte é um sermão que Jesus preferiu para os discípulos, porque ele vai chegar, vem e vê as multidões. Então, ele sobe ao monte e, como se assentasse, ele começa a ensinar, como diz em Mateus capítulo 5, nos versículos 1 e 2 aí. Daí ele vai começar a ensinar e os discípulos se aproximam para aprender. Eu sempre vou deixar isso muito claro, muito específico aqui, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, mas Jesus está pregando para os discípulos, está pregando para cristãos. Então, por isso que até o Paulo Júnior traz esse livro como o perfil do verdadeiro cristão, né? Então, nós como cristãos precisamos olhar esse texto aqui como um espelho e ver se nossa imagem está refletindo nesse texto e se esse texto está sendo praticado nas nossas vidas. Se está sendo praticado nas nossas vidas, estamos caminhando com Cristo. Se não está sendo praticado, nós precisamos ver o que nós precisamos melhorar e mudar. Semelhante ao fruto do Espírito, né? Que tem muita coisa aqui que se equipara um pouco com o fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Tem muita coisa aqui que se enquadra nisso. Então, só para deixar uma intro, né? Pra gente, um panorama, assim, se assim podemos dizer. Vamos falar então, meus irmãos, sobre ser bem-aventurado, ser limpo de coração e ver a Deus, né? Vamos entender um pouco sobre isso. Nós já entendemos que ser bem-aventurado não é ser feliz, né? É ser um felizardo de acordo com Deus, de acordo com o que o Senhor olha para nós, de acordo com o que Deus nos vê. Não é um feliz de acordo com o mundo. Porque para o mundo, às vezes, ser feliz é ter muito dinheiro na conta. Ser feliz para o mundo, às vezes, é você fazer as coisas que vai de contra a palavra do Senhor. E não estou falando que ter riqueza, de que ter dinheiro, não é ser feliz. Mas aos olhos do Senhor, ser feliz é as bem-aventuranças, o que está escrito na palavra de Deus. Ok? Então, que nós possamos entender, compreender, que a primeira aqui já é bem-aventurados, que é uma pessoa feliz aos olhos de Deus. Um bem-aventurado é uma pessoa feliz aos olhos de Deus. Mas segundo,
Esse feliz aos olhos do Senhor é aquele que é limpo de coração. Quem é limpo de coração? Aquela pessoa que é perfeita, né? Que não faz nada de errado. É claro que não, porque nenhum de nós conseguiremos atingir a perfeição em seu ápice, estando em um mundo de pecado, estando em um corpo de pecado e tendo nascido em pecado, como o salmista disse. Nenhum de nós conseguiremos atingir isso. Jesus, ele nasceu de mulher, mas sem pecado algum, viveu sem pecado algum. Nós não temos essa maravilha de oportunidade, né? Porém, nós temos a oportunidade de ser eleitos e sermos regenerados por Cristo. É sim. Jesus, ele veio, cumpriu tudo aquilo que tinha que cumprir e ele sim se deu por nós. E nós fomos escolhidos nele, né? E então, nós que fomos regenerados, esse é o sentido. Nós que somos regenerados temos um coração limpo. Mas eu queria te levar lá no Salmo, que é a referência cruzada desse texto aqui, lá no Salmo capítulo 15, versículo 2, que vai trazer um pouco de sentido sobre ser limpo de coração. A partir do versículo 1. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Isso linka direto com o Sermão do Monte, com ser limpo de coração. Ou seja, quem é limpo de coração? Que vive com integridade, aquele que é íntegro. E quem é que vive com integridade? Ninguém é perfeito. Ok, isso ninguém discute. Porém, nós fomos regenerados por Cristo e passamos por uma metanoia na nossa vida. Passamos por uma transformação de vida, nós que nascemos de novo, nós que temos esse novo nascimento. Assim como Jesus explicou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu muito bem. Depois que ele foi entender, o cristão, ele precisa, para ele ser mesmo intitulado como um cristão, uma pessoa íntegra e fiel, ele tem que ter nascido de novo. Ele tem que ter passado por essa metanoia, essa mudança de vida. Às vezes as pessoas falam aí mudança de mindset e tal. Verdade, isso às vezes nós precisamos para sair de um estado para o outro. E para ser cristão, para acompanhar a Jesus, para seguir a Jesus, nós precisamos também passar de um estado de mente para o outro. Paulo até fala lá em uma das suas cartas, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, e assim sucessivamente. Nós precisamos olhar para essa palavra aqui, para essas escrituras e ver onde nós estamos errando. Assim como o salmista disse, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho da verdade. Então, o que fala com integridade, aquele que pratica a justiça, que lê essa palavra aqui, mas não somente lê, também pratica aquilo que está nela. Estuda e pratica aquilo que está nela. Então, para ter uma vida íntegra e praticar a justiça, nós precisamos conhecer essa justiça. A justiça de Deus está contida aqui nesses 66 livros. E nós temos ele para consultar e às vezes deixamos ele de lado. Então nós precisamos entender que precisamos praticar a justiça. Mas para praticar nós precisamos entender sobre ela e aprender sobre. Mas também aquele que de coração fala a verdade. Esse é o limpo de coração. Aquele que fala a verdade. Aquele que não somente pratica a palavra de Deus, mas que em seu coração não há o prazer em fazer o que é errado, o prazer em fazer aquilo que denigre a imagem de Cristo e nos leva para um outro caminho. Não. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós, através da palavra dele, e praticar isso, e do nosso coração fazer isso com verdade, falar a verdade. Também vou te levar lá em Salmos, é uma outra referência cruzada a esse texto, Salmos capítulo 24, versículo 4. O que seria referência cruzada? Eu só vou deixar uma explicação aqui. Referência cruzada é quando no texto ele mesmo leva para uma outra passagem da Escritura que tinha ou tem a ver com aquele texto. A palavra de Deus é cheio disso, é cheio de referência cruzada, tanto que, por isso que a palavra de Deus se completa, a palavra de Deus se explica com a palavra de Deus, ok? Mas vamos lá então em Salmo, capítulo 24, versículo 4. O que diz em Salmo 24, 4? Primeiro 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente.
este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Então, mais um texto aqui que nos fala, eu não vou explicar muito sobre esse texto, mas mais um texto aqui que fala sobre isso, ser limpo de coração, ter um coração voltado para o Senhor. Então, nós podemos aqui ter essa implicação nesse texto, de que nós que somos limpos de coração, o cristão limpo de coração, que Jesus fala aqui, ele é uma pessoa com o coração regenerado. Ele não é uma pessoa perfeita, que não erra, que não faz nada de errado, ele busca não fazer, mas ele tem um coração regenerado. Jesus morreu na cruz por essa pessoa e o coração dessa pessoa foi regenerado. A mente dessa pessoa não é como a mente das pessoas do mundo. A mente dessa pessoa é uma mente voltada para a palavra de Deus e voltada para praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se o mundo e a cultura falam que você tem que fazer tal coisa, e essa tal coisa, se ela é contra aquilo que Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus traz, nós não vamos optar pelo que a cultura e que o mundo fala, mas o que a palavra de Deus nos orienta e nos ordena para fazer. Ok? Então, esse é o limpo de coração. Então, nós entendemos que essas pessoas são felizes. Esse limpo de coração é uma pessoa feliz. Mas qual que é a promessa que acompanha esse texto? O que essa pessoa vai ganhar com isso? Né? Nós já vemos as promessas das bem-aventuranças anteriores, que os humildes, deles é o reino dos céus, que choram serão consolados, os misericordiosos alcançarão misericórdia, e os limpos de coração, como é que fica? Eles verão a Deus. Ou seja, uma vez que eles são limpos de coração, uma vez que Jesus regenerou essas pessoas vão ver a Deus. Assim como Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá nesse texto, na parte que ele fala sobre o amor. Então Paulo ele vai falar sobre o amor que é o dom supremo, né? O dom acima de todos. Que ele até fala que quando ele era menino, agia como menino, falava como menino e pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, ou seja, quando a minha chave virou, eu desisti das coisas próprias de menino, porque agora, olha só, vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Nós, cristãos, a promessa que acompanha esse texto aqui, que somos limpos de coração por Cristo, que Jesus limpou o nosso coração, nós veremos a Deus. Nós veremos a Jesus Cristo encarnado, glorificado. Nós também seremos glorificados e veremos a Deus. Não em partes, não somente na palavra, como nós temos o acesso hoje. Não somente através do Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta, que nos guia e nos ilumina. Mas face a face, nós veremos aquele a qual nos regenerou. Nós veremos a Jesus Cristo, porque nós fomos regenerados por Ele, tivemos um coração limpo por Ele. E seremos então lá no ápice, né? Ser glorificados por Ele e vê-lo face a face. Nós não mais veremos, não mais ouviremos de ouvir falar, e nem somente de com Ele andar, mas dele ver. Nós poderemos ver a Cristo, nós conheceremos o nosso amado, nós conheceremos aquilo que nós só vemos, como Paulo disse, obscuramente, né? Como um espelho, mas nós veremos face a face. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você é um bem-aventurado, você verá a Deus, e isso é uma bênção nas nossas vidas. Ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Comente aqui um amém, só para eu saber que você ficou até o final do vídeo. E é isso, gente. Que Deus nos continue capacitando e sempre nos ajudando a ter um coração limpo, um coração puro diante dele. E nós só vamos conseguir isso através da palavra dele, através de conhecer a palavra dele. Então, 3 lições que nós podemos retirar desse texto é que nós precisamos ter uma alegria no nosso novo nascimento. Nós precisamos ter, se nós reconhecemos que nós nascemos de novo, nascemos em Cristo e somos nova criatura, nós precisamos nos alegrar com isso. Nós somos privilegiados por isso.
mas uma segunda é que nós somos alvo do amor de Deus. Se isso aconteceu conosco, se nós fomos regenerados, se nós fomos limpos, se nós veremos a Deus, isso quer dizer que nós somos alvo do amor do nosso Pai. Mas também quer dizer que nós precisamos nos contentar, porque nós temos uma alegria inabalável, que é a alegria da salvação, que é a alegria de ver a Deus, né? Nós veremos a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus abençoe.